Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o guia dos filhos de Deus, o guia dos que vivem no reino de Deus, venha iluminar os entendimentos de todos vocês, para que todos vocês, se merecem, se não merecem, não importa, mas todos vocês venham entender a palavra de Deus, venham entender a palavra, o ensinamento, a doutrina, a filosofia do reino de Deus. No reino de Deus não existe injustiça. No reino de Deus não existe pobre nem rico. No reino de Deus não existe classe social, cor, a natureza é divina, a natureza humana é divina. No reino de Deus não tem sexo, não tem cor, é a alma. A alma. A alma não tem cor, não tem sexo. Alma é alma. Alma é alma. E Deus veio ao mundo e deu a sua alma para salvar a alma daqueles que querem, aqueles que têm sede e fome de justiça. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, aqui a fome e sede de justiça não é fome e sede de vingança. Não, é fome e sede de justiça. Não a justiça do homem, a justiça humana, a justiça deste mundo, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus. Como nós falamos ontem, quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado por Deus. Então isso é justiça, é a justiça de Deus. Deus é justo. Ele perdoa a todos. Quer dizer, se ele perdoa a todos os que o invocam, então é justo que ele queira que todos perdoem a todos. Isso é justo. Se ele não nos perdoasse, aí sim, e cobrasse que nós perdoássemos às outras pessoas, então aí seria injustiça, mas ele perdoa. O reino de Deus, a porta do reino de Deus é o perdão. Para a pessoa entrar no reino de Deus tem que ser perdoada. E de graça. A pessoa não tem que merecer para ser perdoada. Ela tem que querer, obviamente. Ela tem que manifestar esse desejo. Oh, meu Deus, me perdoe, eu errei. Ela tem que confessar com a sua própria boca, dizendo: olha, eu errei, eu pequei. Ela não tem que justificar os seus erros. Não, ela tem que aceitar o perdão que Deus dá graciosamente. Graciosamente. Para todos os que o invocam. Porque Deus é amor. Deus é perdão. Então, se ele perdoa todos os que o invocam, então é justo que ele também não perdoe aqueles que não querem perdoar. Porque o perdão, como falamos ontem, não é uma questão de sentimento. O seu coração vai sentir vontade de perdoar ou não. Não tem nada a ver de sentimento. Tem a ver com uma decisão. É uma coisa na cabeça.
Você quer, eu perdoo, meu Pai, eu perdoo, eu conscientemente perdoo fulano, beltrano. Quer dizer, perdoar significa querer o bem da pessoa que é perdoada. É isso que é o interessante. Porque é o que Deus faz. Imagine se Deus fosse cobrar que nós perdoássemos sem que Ele primeiro não nos perdoasse. Não é verdade? Então, primeiro, Ele é o exemplo. Ele perdoa todos. Ele perdoa todos. Inclusive, nós vamos ter uma série em breve na Record que fala sobre o rei mais cruel, mais perverso, o rei de Judá. Um rei aqui em Israel, que foi o cruel rei, o homem que era a personificação de Satanás, Manassés, o rei Manassés. Foi o que mais reinou mais tempo em Israel, aqui em Judá. Mas no último momento, quando estava preso numa masmorra, ele reconheceu o seu pecado e foi perdoado. Deus o perdoou. Deus o perdoou. E ele foi um homem perverso, cruel, malvado. Mas Deus o perdoou. Porque ele confessou. Ele confessou, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia. Ele pediu compaixão e Deus o perdoou. Então eu entendo que Manassés é a radiografia do ser humano, é a fotografia, é o espelho do ser humano, que quer, ao invés de perdoar, quer vingança. Mas se Deus perdoou Manassés e perdoa todos os que o invocam com sinceridade e confessam o seu pecado, confessam, meu Deus, eu errei, eu pequei. Não é pelo mérito dela, da pessoa, não, mas pela confissão, pelo querer, pela decisão aqui na cabeça. Oh, meu Deus, me perdoe, eu confesso que eu errei, eu sou o errado. Então Deus perdoa. E porque Ele perdoa, Ele pode cobrar de nós o perdão. Jesus disse para Pedro, quando perguntou quantas vezes eu tenho que perdoar num dia, por exemplo, 7 vezes, Senhor. Ele disse, não, 7 vezes 70, 490 vezes. Em outras palavras, tem que perdoar indefinidamente, sempre perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque essa é a lei do reino de Deus, a lei do perdão, a lei do amor, a lei da comiseração, da misericórdia, a lei do reino de Deus. Você entrar no reino de Deus, você tem que perdoar. Porque se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Se você tem um caráter difícil, um gênio terrível, e não quer perdoar por causa do seu orgulho, como que você pode entrar no reino de Deus com esse tipo de comportamento? É impossível. Então você tem que perdoar para também ser perdoado. Jesus falou isso. Isso é justo, não é? Fala a verdade. Então, quando Jesus disse assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é isso é justo. Se Ele nos perdoa, é justo que nós também perdoemos.
E se não há perdão, então, da nossa parte para com o nosso próximo, tampouco vai haver perdão da parte de Deus para conosco. O reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de justiça. Por isso, somente aqueles que perdoam são perdoados e adentram no reino de Deus. Amiga e amigo, isso é tão importante, eu poderia dizer que, aliás, eu já falei sobre isso, a maior peste, a maior maldição que a pessoa pode carregar consigo é o orgulho de não querer perdoar. Não dar o perdão, não liberar perdão para aqueles que falharam com ela. Essa é a realidade. Porque quando uma pessoa não perdoa, não adianta ela ser religiosa, caridosa, bondosa com outras pessoas. Não adianta ela ser fiel na igreja, pode ser obreira, pode ser pastor, pode ser esposa de pastor, pode ser bispo, pode ser arcebispo, pode ser cardeal, pode ser papa, pode ser o que quiser neste mundo. Mas se ela não perdoa, ela não é perdoada. E se não é perdoada, ela carrega consigo uma peste. Ela carrega consigo a doença mais cruel, mais dolorosa. Porque essa doença, essa maldição, é a maldição justamente de Caim. Caim carregou essa maldição quando foi expulso, quando foi jogado na terra. Ele carregou essa maldição e espalhou essa maldição, a maldição da falta de perdão. Ele foi cruel, mas a crueldade dele era apenas o espelho daquilo que carregava dentro de si, que era a mágoa do irmão, a mágoa de Deus também. Então, amiga e amigo, se você é uma pessoa que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus votos. Mas se você não perdoa, Deus não aceita. Ele não aceita oferta, não aceita dízimo, ele não aceita nada seu. Jesus fala isso. Ele diz lá, no capítulo 5 de Mateus, quando, pois, trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar, não entregue. O altar não aceita aquela oferta, ela está suja. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão, e então depois vem e faz a tua oferta. Olha só, isso é muito forte. Então, minha amiga e meu amigo, livre-se dessa maldição que você carrega, e aí a sua vida vai destravar. Porque quem carrega a mágoa, carrega dentro de si uma trava, um bloqueio. Os céus são digamos assim, de bronze. As orações não chegam ao céu. Então você ora, clama, pede, tal, faz isso, faz aquilo, mas não há resposta. Os céus estão bloqueados, fechados, porque você não perdoa. Eu estou falando isso para você porque é isso que Deus tem me ensinado. De nada adianta todo o trabalho que você faz de caridade para os outros, mas não perdoa a pessoa que lhe fez o mal.
Porque se você não perdoa, Jesus disse, também meu Pai não vos perdoará. Então, está nas suas mãos a decisão de perdoar ou não perdoar. Você quem decide. Se você perdoa, isso é justo. Por que que é justo? Porque antes de você perdoar, Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, para nos trazer o perdão. Então, se ele é perdão, como é que eu, que estou seguindo, estou servindo, não vou perdoar aqueles que me ofenderam? Que Deus tenha misericórdia daqueles. Ele teve misericórdia, ele tem misericórdia, mas se a pessoa não perdoa, não tem, vai fazer o quê? Não adianta oração, não adianta nada. Não adianta imposição de mãos, unção com óleo, batismo nas águas, não adianta ir a Israel, não adianta nada, nada. Os céus se mantêm com as portas fechadas, ou o reino de Deus se mantém com a porta fechada para você. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Esta é a lei do amor de Deus, da justiça de Deus. E quem tem fome, sede de justiça, não é fome e sede de vingança, não. É fome e sede de justiça, será farto. Porque perdoa. Porque perdoa. Perdoa hoje, perdoa amanhã, vai perdoar amanhã e vai continuar perdoando toda a vida. Porque quer viver no reino do perdão, que é o reino do amor. Deus abençoe você, amiga e amigo. Não se esqueça disso. Sua vida depende do seu perdão, sabia? Assim como para entrarmos no reino de Deus, a gente tem que perdoar, a sua vida depende de você perdoar. Se você não perdoar, não tem negócio com Deus. Não tem nada com Deus. Fica com Deus e até amanhã fica esse ensinamento, esse alerta para aqueles que conservam dentro de si o espírito de Caim, que é o espírito da mágoa. Deus abençoe a maldição de Caim. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.